Seja muito bem-vindo ao nosso canal Ouvidos na Leitura. Que bom ter você conosco. Deixe o seu like e se inscreva para ter mais conteúdo. Estaremos lendo hoje em nosso audiobook um artigo com o tema Mudando para Viver um Tempo Melhor. A vida em um mundo melhor é o objetivo de todo servo de Deus. Existem algumas atitudes que os cristãos podem tomar para viverem um tempo novo e uma vida melhor. O texto de Apocalipse 21, verso 5 afirma: E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Há uma verdade que destacamos no trecho acima: Eis que faço nova todas as coisas. E renovação é o tema central deste versículo. Estamos falando de um novo tempo, um tempo de vitória, de bênção, de comunhão com Deus. Não é isso que todos nós queremos? De fato, quando dizemos um novo tempo, estamos nos referindo a um tempo melhor, não a um tempo qualquer. Por isso podemos perguntar a nós mesmos, apesar de saber que a resposta é conhecida, mas que vale a pena repetir: desejamos viver um tempo melhor em nossa vida, um tempo melhor com Deus? Se essa for a nossa vontade, devemos dar glórias a Deus. Para vivermos um tempo novo e melhor, é necessário que aconteçam mudanças em nossas vidas. Mas, para que as mudanças possam acontecer, é fundamental que exista uma predisposição para mudar. É uma questão muito simples. Quem não tem inclinação para aceitar mudanças na sua vida, claramente não está disposto a viver um novo e um melhor tempo. E sempre surgem as perguntas: como saber se precisamos viver um novo tempo e como saber se desejamos viver um tempo melhor para a nossa vida? Existem 4 maneiras para respondermos a essas perguntas. As 2 primeiras a serem abordadas são as menos usuais, enquanto as outras 2 são comumente adotadas. A questão é: como saber que chegou a hora de fazer as mudanças necessárias para vivermos um novo tempo? Sabemos que, sem mudanças, jamais poderemos ingressar em um novo tempo. Por isso, é preciso sentir o momento em que a nossa vida dá sinais de que é chegada a hora da renovação. Através da revelação de Deus. A primeira maneira para responder sobre as necessidades e o desejo de viver um novo tempo é a revelação de Deus. Chamo sua atenção para o profeta Isaías. Ele era um adorador e, como tal, dirigiu-se ao templo. Antigamente, o lugar de adoração era o templo e, por conseguinte, era comum as experiências com Deus acontecerem ali. Essas experiências eram transformadoras. Até o dia de hoje, é imprescindível irmos ao templo. Não devemos deixar de comparecer às nossas congregações. Em Isaías 6, versículo 1, o profeta conta que a revelação que recebeu de Deus mostrou-lhe que era o momento de mudanças para viver um novo tempo. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Além de ter uma revelação, ele foi também testemunha da glória de Deus. Porém, o mais importante é que a visão de Isaías foi tão decisiva que o conduziu de imediato para que olhasse para dentro de si. Sentiu rapidamente que iria perecer. Começou a reconhecer quem de fato ele era e o pobre estado espiritual em que ele se encontrava. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías 6, versículo 5. Isaías sentiu seu estado pecaminoso e observou ainda o pecado do povo de Israel. Ele lamentou a sua condição de pecador impuro, mas reconheceu que, apesar disso, pôde contemplar a glória do Senhor. A partir da revelação de Deus, Isaías mudou a sua vida e nunca mais foi o mesmo. Uma nova história se iniciou para ele. Assim como ocorreu com Isaías, o Senhor pode conceder-nos uma revelação, havendo de nossa parte verdadeiro arrependimento e confissão de pecados, e Ele nos perdoa. E assim é despertado em nós o desejo real de mudança para um novo tempo, através da ação sobrenatural de Deus. A segunda maneira de saber quando devemos fazer mudanças na nossa vida é presenciando a ação sobrenatural de Deus. O exemplo de Saulo de Tarso, que perseguia a nascente igreja cristã, mostra que o encontro com Cristo foi crucial
para que ele sofresse uma mudança radical em sua vida. Antes de converter-se ao cristianismo, Saulo foi um grande perseguidor dos cristãos. 1 Coríntios 15, verso 9. Certo dia, quando exercia sua cruel missão de perseguir os cristãos, uma luz resplandecente ofuscou seus olhos, deixando-o cego e jogando ao chão apavorado. Leia Atos 9, do 1 ao 9, que diz: E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrassem alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és tu, Senhor? E disse-lhe o Senhor: Eu sou a Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrares contra os arguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, e nem bebeu. Depois de passar pela ação sobrenatural da presença do Senhor, questionando por perseguir cristãos, ele foi levado à cidade para obter as informações de que necessitava. Então o Senhor incumbiu os discípulos Ananias de atender e orientar o apóstolo Paulo. Essas experiências sobrenaturais que Paulo teve fez com que ele deixasse de ser um radical religioso, um xiita, como poderíamos dizer popularmente nos termos de hoje, para transformar-se num apóstolo aos gentios. Grande parte da espinha dorsal da teologia da igreja cristã vem de Paulo. Depois que foi renovado por meio da ação sobrenatural de Deus, Paulo modificou aspectos de sua vida e descobriu um novo tempo. E através da inteligência espiritual. A inteligência espiritual é uma das 2 formas mais usuais que percebemos a necessidade e o desejo de mudar aspectos para a nossa vida, com várias vistas e também de desfrutarmos um tempo melhor. De acordo com o que Paulo afirmou, em 1 Coríntios 2,14, a inteligência espiritual é uma habilidade sobrenatural dada por Deus a todo aquele que foi regenerado espiritualmente e se encontra em Cristo e é capaz de entender e discernir as coisas espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Paulo está afirmando que o homem que possui inteligência espiritual vive de acordo com a palavra de Deus e com os princípios e valores nela ensinados e ministrados pelo Espírito Santo que habita nos salvos, ensinando-lhes todas as coisas e lembrando-lhes de tudo quanto o Filho de Deus lhes disse. João 14, 26. Conforme o apóstolo, aqueles que estão em Cristo têm a forma de pensar de Jesus. Por isso, eles podem compreender o que os naturais não conseguem, as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2, verso 11. Sendo o Espírito Santo o agente da revelação de Deus ao ser humano, ele comunica ao espírito do homem a verdade e os princípios espirituais em sua palavra, de tal forma que aquele que tem inteligência espiritual consegue perceber quem é espiritual e as motivações desses. As coisas espirituais são discernidas pelos que têm inteligência espiritual, recebendo eles da parte do Espírito inteligência, iluminação e sabedoria do Senhor, o que de outra maneira não seria acessível e compreensível. Como temos o Espírito Santo, ao usarmos a inteligência espiritual, poderemos facilmente separar o certo do errado, vendo claramente o que precisa ser destacado e onde devemos promover mudanças para vivermos um novo e um melhor tempo. E também através da inteligência natural. O filósofo René Descartes é autor do famoso pensamento "penso, logo existo". Para Descartes, somos seres dotados de inteligência humana, ou natural. Assim, somente o ser humano possui domínio sobre sua própria existência. Um gato, por exemplo, não sabe o que é ser um gato. Um pitbull não sabe o que é um pitbull. Ele nem faz ideia do seu poder de intimidação.
O mesmo acontece com um leão. Ele ruge, mas não é para dizer que é o rei da selva. Ele age meramente por instinto. A inteligência natural ou humana envolve a habilidade de pensar, compreender, comunicar-se, julgar, planejar, decidir com base na emoção e resolver problemas de forma abstrata. A inteligência natural permite que o homem saiba quem ele é e que conheça o seu potencial. O homem é capaz de pesquisar informações no seu passado, analisá-las e fazer projeções para o futuro com base nelas. A inteligência natural, com o que Deus dotou todos nós, permite perceber quais áreas de nossa vida precisam de mudança, de modo que o projeto de viver um tempo melhor possa se realizar. E assim, vimos que existem 4 maneiras de mudar nossa vida. Conheceremos a história de Neemias, um homem que modificou não somente a sua história, mas também a história de fracasso de um povo, combinado aos 2 tipos de sua inteligência. Espero que tenha gostado desse estudo. Compartilhe o nosso canal e deixe o seu like.